Glória a Deus. Ele está vivo e está presente. Diga amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor, presbítero Leonardo. Tem anjo auxiliando o homem de branco, está decretando a vitória. Graças a Deus, alegre na presença do Senhor, estou alegre, nervoso, mas alegre. Quero agradecer ao Senhor por essa maravilhosa oportunidade que Ele nos concede, ao nosso pastor Ismael, também por estar nos concedendo essa oportunidade, estar trazendo aqui uma palavra bíblica para os irmãos. E desde já eu rogo a oração da igreja. Eu vou ser breve, trarei uma palavra rápida no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26. Mateus, capítulo de número 26, versículo 57 e o versículo 58. O versículo 57 diz assim: prenderam Jesus, os conduziam à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Versículo 58. E Pedro os seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentando-se entre os criados para ver o fim. Só esses dois versículos para nossa meditação nesta noite. Meus irmãos, graças a Deus, é um texto que a igreja do Senhor conhece de cor e salteado, mas eu tenho certeza, irmãos, que Deus, Ele tem algo para nós nesta noite. Eu quero meditar aqui num versículo com os irmãos que me chamou muito a atenção e que me fez pesquisar, ler mais a Bíblia. É o versículo de número 58 que nós acabamos de ler. A Bíblia diz, meus irmãos, que Pedro, escute isso aqui para os irmãos entenderem. Pedro seguia a Jesus de longe. Vou repetir para a gente gravar. A Bíblia diz que Pedro estava seguindo a Jesus de longe. E o Espírito Santo, ele começou a falar comigo e eu, meu Deus, como é que um crente, um discípulo, que estava sempre ali perto de Jesus, quando Jesus falava alguma coisa, ele não esperava nem alguém responder, ele era o primeiro. Ele dizia, eu estou aqui, mestre. Ele era muito ousado, ele estava sempre respondendo, ele estava sempre perguntando. Era aquela pessoa bem criativa, aquela pessoa que estava sempre com Jesus. E a Bíblia faz questão de dizer aqui que Pedro estava seguindo a Jesus de longe. Dá para entender, irmãos? Pedro estava seguindo a Jesus de longe, mesmo sempre perto de Jesus, mas a Bíblia destaca que ele estava seguindo a Jesus de longe.
E eu disse, Deus, eu vou pesquisar, vou ver aqui. E eu encontrei na Bíblia, irmãos, que Pedro, dá para entender que Pedro não gostava muito de oração. Pedro não gostava muito de orar, nesse momento que ele estava seguindo a Jesus de longe. Os irmãos podem abrir sua Bíblia ainda em Mateus, ainda no capítulo 26, versículo de número 41. Jesus disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse para quem, irmãos? Para Pedro, para Tiago. Jesus estava no Getsemane, e a Bíblia diz que Jesus chamou eles em particular. Jesus já estava vendo o que iria passar, ele sabia, e a aproximação que ele tinha com aqueles 3 discípulos, ele disse: olha, ficai aqui, enquanto eu vou mais além orar. Agora fica vigiando, fica orando, fica atento. E a Bíblia diz que Jesus foi mais além orar, irmãos. Quando Jesus voltou, encontrou Pedro orando, foi? Pedro estava fazendo o quê, irmãos? Pedro estava dormindo. Jesus mandou ele ficar vigiando, mandou ele ficar orando, mas ele estava dormindo, como se nada tivesse acontecendo. E não existe crente assim, irmãos. Os sinais estão acontecendo. Jesus a qualquer momento vai arrebatar a igreja. E tem crente que está, o quê? O que está acontecendo? É Jesus que está voltando e a gente tem que estar orando. E Jesus chegou e disse: Pedro, nem uma hora, Pedro, nem uma hora tu pode vigiar comigo. Aonde a gente leu: ora, Pedro, vigia, Pedro, o espírito está pronto, Pedro, mas a carne ela é fraca, Pedro, fica aqui, eu vou mais além orar de novo. Jesus foi, irmão, e quando voltou, eles estavam orando, estava dormindo novamente. Pedro estava próximo de Jesus, mas estava seguindo Jesus de longe. As atitudes de Pedro mostravam que ele não tinha uma intimidade com o mestre. Era só aparência, estava só ali. Mas uma vida de oração aproxima o crente de Deus. Você concorda comigo? Levante a mão direita para cima e dá glória para Jesus. Crente que ora, ele está seguindo a Jesus de perto, viu? É uma intimidade, ele fala com Cristo, Cristo fala com ele sente a presença de Jesus. Mas Pedro seguia a Jesus de longe. Eu vou correr um pouquinho, meus irmãos, por causa do tempo. Outra coisa que eu até anotei aqui, que mostra que seguia Jesus de longe. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 18. João, capítulo 18, versículo de número 10. Veja o que diz a palavra de Deus.
Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou-a e aferiu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do seu servo era Malco. Só este versículo para a nossa meditação. Eu aprendo aqui, meus irmãos, que Pedro, ele era crente, mas ele era um crente bravo. Pedro era aquele crente que não levava desaforo para casa. Pedro tinha essa dificuldade que fazia com que ele seguisse a Jesus de longe. As atitudes dele, quando vieram prender Jesus, Pedro puxou a espada e cortou a orelha do... Ele quis agir com os braços de carne, ele quis agir com as suas próprias forças, e isso que ele fazia, afastava Pedro da intimidade com Cristo. Porque os irmãos sabem que não tem como, irmãos, um crente ser cheio do Espírito Santo se ele não for manso, né? Se ele escuta, mas não age na hora da raiva, ele tem o Espírito Santo, o óleo sobre a sua cabeça, e ele consegue se controlar. E Pedro não se controlava. Pedro tinha essas atitudes que mostrava que ele seguia Jesus de longe. Pedro era bravo. Outro versículo, ou outra dificuldade que afastava Pedro, que fazia com que Pedro seguisse a Jesus de longe, eu encontrei no Evangelho de Jesus, em Mateus, capítulo 14, quero ler com os irmãos. Mateus, capítulo 14, versículo de número 31. E logo, versículo 31, e logo Jesus, estendendo as mãos, segurou-nos e disse-lhe: homem, por que duvidasse? Pedro era um homem que a sua fé era limitada. Nas palavras ele dizia: não, Senhor, contigo, com o Senhor eu vou até a morte. Com o Senhor não. Todos podem se escandalizar, mas eu não. Mas na hora da dificuldade, porque se conhece fé de crente, irmãos, né? Se conhece fé de crente, quando a dificuldade bate na porta e diz: eu estou aqui. Se conhece a fé do cristão, quando ele abre o armário assim e está vazio. Se conhece a fé do crente, quando o médico diz assim: olha, não tem mais jeito não, para tu acabou. É nessas horas que se conhece o crente de fé, né? Quando o armário está cheio, é uma bênção. Quando faz o check-up e a saúde está nota 10, é uma bênção. Mas quando a dificuldade chega, quando a enfermidade chega, quando o desemprego chega, eu sei que o meu Redentor está vivo e que por fim vai se levantar sobre a terra. Ainda que ele me mate, eu continuo esperando, confiando nele. Isso aí é fé. Mas Pedro era tanta ousadia. Mas quando Jesus disse: olha, Pedro, vem sobre as águas, está duvidando? Está duvidando? Está achando que eu sou um fantasma? Vem! Pedro até foi, mas não olhou para Jesus. Ele olhou para o vento, olhou para as águas, e a Bíblia diz que ele começou a afundar. E Jesus pegou ele pela mão, levantou e disse assim: por que duvidasse, homem de pequena fé? Deu uma repreensão em Pedro. Levantou Pedro, mas deu uma repreensão. Meus irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui,
nesta noite, será que irmão Leonardo está seguindo a Jesus de perto ou seguindo a Jesus de longe? Será que a igreja está seguindo a Jesus de perto ou seguindo a Jesus de longe? Porque não é o tudo, irmão, está só na igreja, não. Tem que ter uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de intimidade com Deus. Isso sim aproxima o crente de Deus. Irmão Leonardo, como é que se conhece o crente? Quando se segue, está aqui. Procura ele no culto de quarta-feira. Procura ele no círculo de oração. Procura o crente no culto de doutrina. Procura ele numa escola dominical. Agora procura ele num congresso, numa festa, num banquete. Irmãos, crente que segue a Jesus de longe, ele não gosta de oração. Crente que segue a Jesus de longe, ele não tem o brilho do Espírito Santo de Deus na vida. Ele fala tudo que vem na boca. Ele se veste de toda maneira, não faz a diferença. Essas são as atitudes de um crente que segue a Jesus de longe. Mas Pedro mudou, irmãos. Deus não desiste do crente. Vou repetir. Deus não desiste do crente, mesmo ele seguindo ele de longe. Mesmo com essas atitudes de Pedro aqui, sem orar, com a fé cheia de dúvida. Quem sabe tem alguém aqui nesta noite, né? Jesus não fala para a parede, nem para os bancos. Quem sabe tem alguém aqui nesta noite que chegou aqui e está passando um filme aí na sua mente. E você está dizendo, eu estou enquadrado aí, eu não estou orando. Eu não tenho um domínio próprio para me controlar. Quem sabe tem alguém aqui nesta condição. A fé fica duvidosa no momento da dificuldade. Tem jeito para você. Se tem alguém aqui nesta noite, nessa situação, tem jeito. Jesus, Ele não desiste de você. Ele quer ter uma intimidade contigo. João capítulo de número 21, versículo 15, irmãos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Capítulo de número 21, versículo 15. Veja o que nos diz a poderosa palavra de Deus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonathan, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Oh, irmãos, Pedro
tinha algumas atitudes, como a gente falou aqui, que seguia Jesus de longe. Pedro negou. No momento mais difícil de Jesus, Pedro negou. Mas quando Jesus ressuscitou o terceiro dia, que as mulheres chegaram lá no túmulo, olha o que Jesus disse: olha, vai, diz aos discípulos e a Pedro. Pedro, ele citou o nome dele: diga aos discípulos e diga a Pedro que eu vou adiante de vós. É aqui que eu aprendo que Deus, por mais fraquinho que o crente seja, Deus não desiste, Deus não desiste, Deus não desiste de você. E nesta noite eu sinto que Deus vai dar força aos fracos, vai levantar os caídos e vai cumprir promessa. Quem crê, levante a mão e dê glória para Jesus. Mandou recado para Pedro. E os versículos que nós acabamos de ler, irmãos, para a gente encerrar. A Bíblia diz que Jesus se aproximou dele, particular, fez uma pergunta para ele: Pedro, tu me amas mais do que a este? Tu sabe que eu te amo, Senhor. Oh, Deus sabe o que está aqui no coração do homem. Deus sabe o que está no coração do homem. E Jesus perguntou terceira vez: Pedro, segunda vez, tu me ama, Pedro? Pedro, tu sabe que eu te amo, Senhor. Mas Pedro Deus conhece o que está aqui, o que está no coração. E Jesus perguntou a terceira vez: Pedro, tu me ama, Pedro? Pedro se entristeceu, Pedro se quebrantou, Pedro chorou e disse: o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Irmão, dali para frente, Pedro se aproximou-se de Jesus. Dali para frente, Pedro amansou. Pedro antes não gostava de orar. Pedro agora começou a gostar de orar. Vamos ler um versículo aqui rapidinho, irmãos. Atos capítulo 3. Aquele crente que dormia na oração. Olhe capítulo 3 de Atos. Versículo 1. E Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da eu vou tentar interpretar. Pedro estava indo para a igreja, para um culto de oração. Olha, quem está no culto de oração hoje? Pedro estava indo para o culto de oração, irmãos. Quando Deus tem um encontro com um homem de verdade, o crente sente desejo de dobrar o joelho e falar com o papai do céu. Olha, Pedro, Bíblia na mão, vou para a oração na quarta-feira. Tem pouca gente? Tem, mas eu vou cavar o poço, porque eu estou sentindo a presença de Jesus. Crente que não ora, irmãos, crente que não ora é um crente fadigado, né? É um crente que a vontade só é dormir. Eu vou dormir, mas crente quando tem a proximidade com Deus, comunhão com Deus, hoje, irmãos, a hora já está mandando parar, mas o Pedro, de lá de trás, era outro Pedro, lá na frente. Prenderam Tiago, mataram a espada e prenderam Pedro. Dá para se entender, capítulo 12 de Atos, que Pedro poderia até morrer no dia seguinte. Ou seja, Pedro ia morrer como morreu Tiago.
Tinha uma igreja que estava orando por Pedro. Deus mandou um anjo soltar Pedro. Quando o anjo chegou lá, irmãos, quando o anjo chegou lá, Pedro parecia que não estava acontecendo nada. Como é que alguém sabe que está prestes a morrer e consegue dormir tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo? É comunhão com Deus, é convicção que quem tem promessa de Deus só morre no tempo. Eu já passei por cirurgia e um dia antes bate uma ansiedade tão grande que a gente tem que controlar. Imagina você saber que está prestes a morrer, mas dormir como se nada tivesse acontecendo. Pedro já tinha se aproximado de Deus. Eu não sei porque eu estou trazendo aqui esta palavra nesta noite, mas eu quero que você reflita comigo. Não é mais tempo de crente estar perdendo tempo com coisas que não agradam a Deus. Se aproxime de Deus, desça pela madrugada, ó para o círculo de oração, cave o poço, seja cheio de Deus, moça, seja cheio de Deus, moço, seja cheio de Deus, minha irmã, meu irmão, se aproxime de Deus. Ele quer renovar você, Ele quer te batizar com o Espírito Santo e com fogo, Ele quer te dar graça, o dom da palavra, mas só depende de você. Só depende de você. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, Deus se aproxima da gente. E os irmãos sabem que a partir do momento que Pedro se aproximou-se, os milagres começaram a acontecer. Nesta noite, se aproxime de Deus. Em todo tempo seja alvo as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Tem um hino que diz assim: mais perto eu quero estar, meu